programa de hoje já repararam aí, começou diferente, né? Sem enrolação. Já adianto que hoje temos uma dica super especial para quem ama receber bem e deixar o ambiente aí mais sofisticado, mesmo que você não tenha todos os itens de uma mesa posta tradicional. Você sabia que é possível montar uma mesa incrível com o que você já tem em casa? E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Então, olha, eu quero saber, quem aí já pensou em receber alguém em casa, mas ficou na dúvida de como arrumar a mesa de uma forma elegante e prática? Fica tranquilo, porque a especialista em etiqueta Ana Paula Stock é quem vai tirar aí as nossas dúvidas, viu? E vai nos ensinar todos os truques para transformar qualquer refeição em um momento ali mais acolhedor, né, Ana? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Sim, realmente, né? A gente não precisa ter muita coisa para deixar uma mesa agradável e tá recebendo as pessoas que a gente ama. Com certeza. Quando a gente fala de mesa posta, o pessoal traz, né, aquela ideia de que precisa de utensílios caros, muita coisa para fazer acontecer. Não é Sim. bem assim? Você vai descomplicar isso hoje pra gente. Vamos descomplicar. Não precisa de muita coisa, não. Para começar, né? Vamos começar falando dos princípios básicos de uma mesa. Quais seriam? Bom, acho que toda casa tem um prato, tem talher e tem copo. Então já é o suficiente para colocar uma mesa, né? Então a gente coloca, se você tiver todos os utensílios, então a gente pode começar com o jogo americano, né? Que seria essa, que tem vários. Para dar para ver melhor aqui. Então tem vários tipos de jogo americano que depois a gente pode mostrar, né? Então ou jogo americano ou toalha de mesa, tá? Não pode colocar os dois juntos. Olha que dica bacana. Então já é uma coisa que acontece com frequência, acredito eu, na casa de quem tá em casa. Exatamente. O pessoal costuma usar os dois juntos, então não deve ser feito. Não, ou é um ou é outro, porque os dois têm a mesma função. Não tem necessidade de estar colocando as duas coisas na mesa, tá? Então temos aqui o jogo americano. Quem quiser colocar o suplá pode estar colocando, né? Que seria esse aqui, que é uma base mais dura, né? Então é considerado suplá. Esses jogos redondos, mais molinhos, isso não é considerado suplá, isso é considerado jogo americano, tá? Olha só, suplá, qual a diferença então? Suplá, a base é rígida, certo? Então a gente tem aqui, porque ele só serve, para falar a verdade, ou é um item decorativo ou para marcar o lugar da pessoa, né? E para ajudar na hora que for comer, de auxiliar, se cai alguma comida, alguma coisa, ele também auxilia. Sustenta ali, né? E é mais decorativo mesmo, eu ia né? perguntar isso, justamente. Estou reparando aqui, né, que temos duas situações aqui. Isso. Nesse caso, você não está usando, então não tem necessidade. Não é obrigatório, tá? Se tem, é para deixar a mesa mais bonita, para deixar o lugar mais cheio, mas não tem a necessidade. Aí colocamos um prato raso e esse prato aqui de sobremesa seria para uma entrada, salada, alguma entradinha que você queira servir, a gente pode estar usando ele também, tá? É obrigatório? Não é obrigatório, você pode deixar assim. Aqui a gente tá até mostrando, gente, ó, dois pratos diferentes, né? Que o pessoal costuma ter em casa, um de cada cor, às vezes, quebra prato pra danar e aí já sabe, não tem problema, não tem importância. Pode montar da forma ali como convém ali. Pode misturar, não tem problema, pode misturar. Tá? Então tá aqui. Aí, faca sempre do lado direito e garfo sempre do lado esquerdo. Se tiver sopa, alguma coisa para servir, já pode colocar a colher também do lado da faca. Tem uma regrinha, né, que a gente fala, lado direito é tudo que é feminino. A faca, a colher, né, a taça, e do lado esquerdo seria masculino. Então, o garfo só. Olha, ou guardanapo, né? Então a gente, para ajudar as pessoas a guardarem, né? Fácil. Essa daí não tem erro, então. Do lado direito, o feminino, do lado esquerdo, o masculino. Exatamente. Podemos utilizar o guardanapo de pano ou, que a gente já deixou aqui, o guardanapo de papel. Pode estar colocando num porta-guardanapo ou, se você não tiver o porta-guardanapo, não tem problema. Coloca do lado esquerdo, aqui do lado, aí tira esse só para as pessoas verem.
aí do lado ou do garfo ou colocar o garfo em cima, tá? Então essa aqui é a posição certa. O guardanapo, então, do lado esquerdo. Sempre do lado esquerdo. Relembrando aí, para quem tá em casa, a diquinha do A e do O, né? Feminino e masculino. Exatamente. Masculino do lado esquerdo, no caso aí, do garfo. O que mais? Do guardanapo. Guardanapo, isso. E do lado direito, a faca, a colher e a taça. O copo, né? Então a gente sempre fala a bebida, porque fica mais fácil até. Independente se é copo ou taça, é sempre do lado direito, na direção aqui da faca. Aqui no caso, né, dos guardanapos, você mostrou aí a dica com guardanapo de papel, mesmo não tendo um porta-guardanapos. Mas no caso do guardanapo, né, de tecido, a gente tem aí esse lindo porta-guardanapos que você estava me contando que você mesmo fez. Então, assim, quem tá em casa pode até aproveitar ali um momento em família, com as crianças, e fazer, né, um porta-guardanapos. Quem tem criatividade dá para fazer bastante coisa. E é fácil, não é difícil fazer, tá? Então, dá para fazer. Essa argolinha compra pela internet, é argolinha de madeira, tem vários tamanhos. Isso aqui é uma flor artificial, que aí você corta, cola e depois você faz o arremate, ou com fita, ou com aquelas... isso aqui é específico para quem faz arranjo floral, tá? Ana, eu vou pedir para você mostrar esse detalhezinho ali, ó, na câmera 2, então para o pessoal que está em casa ver o detalhe, né? Então é uma fitazinha de quem faz arranjo floral. Exatamente. Pode ser arranjo floral, pode ser até fita de cetim. Pode também estar utilizando, sem problema nenhum. Nesse caso, se a pessoa, né, não quer gastar, então, para fazer um porta-guardanapos, eu vi aqui que você resolveu o nosso problema. Eu vou pedir para você refazer esse laço para quem está em casa aprender, que eu achei fácil demais. Assim, ó. Olha só, gente, a facilidade. Dobra, então, né, em triângulo primeiro, o guardanapo. E aí faz um nó. Tem vários tipos, assim, de... E aí você coloca, fica super bonito. Olha só, gente, não tem segredo, né? Às vezes é realmente para desmistificar aquela ideia de que tudo é mais... a essência ali do sofisticado. Você consegue deixar sofisticado, mas sem gastar muito. Sem nada. Além desse aqui, dá muito bem também pra gente fazer, que fica bem legal. A gente pode... Dobrar ele, então, de uma forma diferente, no caso. Deixa assim. E pode vir com o prato em cima. Olha só, mais uma dica, então, para você que tá em casa. Fica super bonito e fácil de fazer, né? Com certeza. Não tem nada de difícil. A gente sabe, tipo assim, na correria do dia a dia é mais difícil, né? O pessoal que tá em casa, às vezes cada um tem uma rotina, não sentam à mesa no mesmo horário. Sim. Fica mais difícil de seguir essa ideia. Mas para eventos, como foi o caso agora do Dia das Mães, por exemplo, um almoço em família, vale super a pena montar. Sim, lógico que vale. Nossa, é uma forma de carinho, né? É gostoso, né? Quando você é bem recebido com uma mesa bonita, enfim. Não precisa ter nada absurdo, mas o mínimo que a gente tenha bem colocado, um arranjo, enfim, carinho, eu acho que já é o suficiente. Com certeza. Minha diretora estava lembrando aqui de uma outra data muito importante que está chegando aí, que é o Dia dos Namorados. Tem muita gente que foge de ir para restaurante porque nesses dias é meio complicado mesmo, verdade. né? Então, assim, trazer esse carinho para dentro de casa, se preparar um jantar também vale muito a pena, né? Até trouxe, ó, exato, um olha só, gente, que porta-guardanapo. delicadeza. Tá vendo? De coraçãozinho. Esse aqui é interessante porque aqui, ó, você consegue colocar também um recadinho pro namorado. Então você coloca um papelzinho, bacana. Não sei se dá para pegar, tem uma aberturazinha, né? Aí. E aí você pode colocar um bilhetinho, eu te amo, alguma coisa, enfim, nada... Super romântico, super entrando aí no clima do Dia dos Namorados. Então, tem uma outra data também que tá chegando, que dá pro pessoal que tá em casa aproveitar bastante e trazer pra mesa, né, essa delicadeza, trazer essa comemoração, essa celebração, que é as festas juninas, que todo mundo ama, né? Passou Ano Novo, todo mundo fica ansioso aí pelas festas juninas. Olha essa delicadeza, gente. Aí a gente pode, deixa eu usar esse aqui. Olha só que coisa mais linda. E foi você mesmo que fez também, né, Ana? Tudo. Isso que é legal. Muito facinho de fazer. Esse aqui a gente pode
pega tá ele usando. pelo meio, então. Isso, faz um fantasminha, né? O guardanapo, a gente faz um fantasminha. E assim, né? A louça branca, ela vai bem com tudo, né? Então, tendo louça branca já faz toda a diferença. Com E certeza. aqui, ó, E cada detalhe, né, faz a diferença numa mesa quando a gente monta aqui. Vou pedir para Sim. você mostrar bem rapidinho, então, né, os detalhes aqui da taça também, que a gente tem um... Aqui, isso aqui é um marcador de taça. Então, você vai receber lá a sua visita e você vai receber ela e você vai estar dando uma taça de vinho. Para não ter que ficar trocando, né, as taças, você já coloca esse marcador e a pessoa ela pode, antes de sentar à mesa, ela já pode estar usando aquela taça, ela senta à mesa e leva a taça dela, ela já vai saber qual que é, por conta dos marcadores, e fora que fica um charme, né? Um charme, eu nunca tinha ouvido falar, viu? Quero saber, onde que a gente colocaria, né, na taça? Na haste, embaixo, né, tem o pezinho, você coloca, isso aqui ele sai. Uhum. Olha só, ele remove, então. Aqui. Aí você coloca na parte de baixo da haste e ela fica. Esse aqui o tema é de pão, queijo e vinho, né? Então, aí super você coloca. na temática aí. Vou pedir para você mostrar naquela 2 ali, gente. Olha isso, que coisa mais linda. O pessoal tá comentando aqui, ó, que parece até um brincozinho, né? Parece. Um brincozinho de taça, então. Parece, tá vendo? Muito bacana e muito funcional. Bem legal, fica muito bonito isso aqui, fica mesmo. E outra curiosidade também seria os descansos de talher. Uhum. Tem vários modelos. Esse aqui eu mandei fazer numa marmoraria, pedi para ele recortar. Então, quando nós temos vários pratos, para não ter que ficar trocando, né, os talheres, porque até muitas pessoas não têm, né, talheres para peixe, enfim, para infinidade de coisas. Então, a gente pode estar usando um único talher, a pessoa vai trocar a refeição, né? Uhum. E para não ficar em cima da mesa, a gente tem esse descanso de talher para deixar o talher em cima, para não sujar a mesa. Então, depois enfim. de usado, o ideal é colocar num descansinho como esse daqui. Exatamente. Olha só que bacana, gente. Muito bonito. E são detalhes que realmente fazem aí a diferença, né? Na hora que a gente monta uma mesa. Vou pedir para você mostrar agora, né? Os outros suplás que temos aqui, que você já comentou que alguns são suplás e outros não. Então, Sim. tem diferença. Isso aqui todo mundo também chama de suplá, não é suplá. Tudo que é mole é jogo americano, tá? Então, eu vou colocar aqui. Esse aqui, ó, é de crochê. Esse aqui é daquela... aqueles fibra natural, né? Que você pode estar colocando. Tudo isso aqui é jogo americano. Uhum. Esse aqui também é um que tá bem alto. Isso aqui eu gosto muito para um café da manhã, um café da tarde. Eu acho bem legal esse jogo. Aí nós temos esse duplo, que é... No caso, ele frente ser quadrado, verso, troca exatamente. Retângulo, não. É tudo jogo americano. Jogo tá? americano. Uhum. Esse aqui é um jogo americano também que tem uma face lisa e a outra de poazinho. Fica bem legal para Páscoa, no Olha, caso. gente, que bacana. E a toalha, né, que a gente tem aqui, que a toalha é clássica. Todo mundo tem que ter uma toalha. No caso aí, lembrando então, todo mundo tem que ter uma boa toalha, mas não se usa junto com o suplá e com o jogo americano. Não se usa, tá? Com o suplá, sim. O que não se usa é com o jogo americano, tá? Se for a toalha e colocar o suplá, suporte mais durinho, então, tranquilo. Tranquilo. Tá liberado. Ô, Ana, tem alguma outra dica aqui para essas ocasiões, no caso aí um almoço ou um jantar? Daqui a pouquinho a gente vai fazer o intervalo para justamente falar sobre uma outra hora que é deliciosa também, que é o café da manhã. Mas antes da gente encerrar essa etapa, então, tem alguma outra dica que você diria assim, que para quem tá em casa vai fazer a diferença? Não. Eu acho que o que a gente já falou aqui já é o suficiente, né? A dica que eu falo, coloque aquilo que você vai usar na mesa. Então, se você for servir carne, você coloca garfo e faca apenas. Uhum. Se for servir sopa, carne, enfim, aí você coloca aquilo que realmente vai ser utilizado, nada mais. Para não ter erro ali na hora, né? Virar uma confusão na hora
uma hora que é pra ser tão prazerosa. Mas muda conforme a ocasião, né? Nesse caso aqui que a gente vai mostrar agora, é pro cafezinho. Um cafezinho da manhã ou o café da tarde, né? Então, indiferente. Mas a gente usou as louças brancas, né? Para começar, quem gostaria até de começar a fazer uma mesa, eu sugiro louças brancas, os talheres pratas, que eu acho que são clássicos são aí. clássicos e vai com tudo. Então dá para fazer bastante coisa. E aí só muda os acessórios. Ana, antes da gente mostrar então essa questão dos acessórios, eu quero saber, né, que você traz toda essa consultoria de etiqueta. Quais os erros mais comuns as pessoas cometem na hora, né, de montar uma mesa bonita assim? Eu acho que é a posição, né, das coisas, porque não é a questão de frescura, mas de funcionalidade mesmo a etiqueta. Então, a posição daquilo que a gente coloca e como se diz, como que a gente coloca, como que nós trabalhamos isso na mesa, né, para as pessoas ficarem mais à vontade. Então, tem gente que quer mostrar muito, mas não tem a necessidade. O simples, o básico. Então, menos aqui, é mais aí, então, exatamente. também vale para essas horas. Que nem aqui a gente colocou os 2 tamanhos de xícaras, por exemplo, mas não tem necessidade de você colocar os 2 tamanhos. Você pode colocar uma só, tá ótimo. Isso aqui serve tanto para chá quanto para café. Então, porque as pessoas se apegam muito. Nossa, eu não tenho a xícara de café, então eu não posso. Não Nesse caso aqui, então, a gente tem dois tipos de xícara. Vamos explicar para o pessoal de casa. Uma, então, é voltada para café. Mostra para quem está em casa qual é qual. Essa menorzinha é para café. Tá? Um cafezinho. Então, essa é café. Se você for servir um café da tarde onde não vai ter chá, você tem a xícara de café pequenininha, não tem problema, pode estar servindo ela. Ana, eu não tenho a xícara de café pequenininha, não faz mal, coloca essa aqui, tá? Ah, mas eu queria servir chá ou café. Tem pessoas que não ligam, né, de estar utilizando a mesma xícara, mas se for servir as duas coisas, tentar colocar pelo menos, aí teria que colocar 2 xícaras, né? 2 por pessoa, porque ali mesmo chá que seja do café, mesmo tamanho, exatamente, para não se misturar. Então aí é melhor, se você não tiver, escolhe café, um suco, tá ótimo. Ou se não, um chá, um suco também tá ótimo. Agora, se você quiser realmente colocar chá e café, aí o ideal mesmo seria você colocar as 2 xícaras. Ainda falando das louças, né? Tô vendo aqui, ó, que você colocou, ajeitou com a colherzinha. Isso. Aqui ao lado, então, do pires. Tem sempre, lembrando quem tá em casa, a colher do lado esquerdo. Sempre do lado esquerdo. Se você não colocar aqui no próprio pires, você pode deixar aqui do lado também da faca. Olha, estão perguntando aqui se a colher não é direita, como assim? Não, a colher é do lado direito. A colher, o garfo, a colher, a faca é do lado direito. Direito, então. Direito, corrigindo sempre. aqui, acho que eu falei esquerdo na hora, mas é do lado direito, então. Sempre. Feminino do lado direito. Isso, a colher, a faca, sempre do lado direito. Aqui, né, gente, a Ana trouxe pra gente também, né? Olha só que coisa mais linda. Esse porta-guardanapos adaptado aqui, né, no caso, todo temático, combinando inclusive aqui com o caminho da mesa, mas você que está em casa pode adaptar e fazer aquele nó que a gente mostrou no primeiro bloco, inclusive, que também é válido para essa ocasião, né, Ana? Sim, sim. Tá, aí é criatividade mesmo. E quem não tem, né, o guardanapo de pode tecido? usar o guardanapo de papel da mesma maneira, tá? Coloca sempre aqui do lado esquerdo. A ideia é manter ali o ambiente mais agradável, funcional também, que a gente não pode esquecer. Exatamente. Falando aqui desse caminho de mesa, você estava comentando que é diferente, não é nem caminho de mesa o nome, vou deixar você me corrigir aí. Não, pode ser usado como caminho de mesa, mas isso aqui a gente chama de trilho, né? Então ele é super usado. Eu, particularmente, é o que eu mais gosto, né? A gente acaba viciando no trilho, porque ele é muito prático, ele serve como caminho de mesa, ele serve como trilho, ele serve como centro de mesa também. Então, assim, é super tranquilo e fica bonito, né? E você também usa a sua criatividade com relação à decoração, às cores, aí é por tua conta a criatividade. Com certeza, dá para brincar bastante. Dá. Nesse caso aqui, né, estamos em 2. Trilho ficou perfeitamente. Se tivessem 4 pessoas, como é que a gente faz? Coloca outro trilho cruzado?
pode colocar, tá? Apesar de eu não gostar muito, mas pode colocar cruzando, ou se não, você não precisaria, como essa mesa é menor, a gente nem precisaria colocar nada aqui. Ou se não, colocar um jogo americano redondo aqui, talvez ficaria bem legal também. Que aí comportaria todo mundo. Quer ver? Eu trouxe um aqui, ó. Olha só que aí, lindo, gente. Você pode estar colocando. Por que que eu não aconselho, né? Esse aqui é uma mesa menor, então eu acho que fica em cima, não fica esteticamente legal. Mas se fosse uma mesa maior, uma mesa quadrada, por exemplo, ou até mesmo uma mesa retangular, não teria problema de você colocar o trilho e aí você poderia estar colocando também os jogos redondos, não tem problema. Então daria para colocar o trilho e os jogos redondos? Olha que bacana, não tem problema ali trazer esse mix, então. Não, pode misturar, não tem problema nenhum. Ô, Ana, quando a gente fala de etiqueta, né, normalmente no restaurante tem toda uma ordem que que o garçom segue para servir as pessoas, né? Que ordem é essa? Dá para seguir em casa também, que é mais elegante ali? Dá. Primeiramente, se for ter sopa, se for ter entrada e mais comidas em geral, seja carne, peixe, então sempre começa com a sopa, depois a entradinha e os pratos principais, né? Então aí depende de quantos tempos que vai ter aquela refeição. Tempos é quantos pratos serão servidos naquela refeição. E tem uma ordem de seguir para quem vai ser servido, por exemplo, primeiro as mulheres, primeiro os mais velhos, como é que funciona isso? Geralmente as mulheres, né? Sempre os garçons servem primeiro as mulheres, depois os homens. E se você está na sua casa, está num ambiente mais familiar, entre amigos, então, assim, eu acho que tem que ter mais uma funcionalidade mesmo, uma coisa com mais educação, sirva as mulheres e depois os homens, independente de idade. Olha, dica bacana essa daí também. Ana, pra gente ir finalizando, né? A gente estava comentando aqui nos bastidores sobre uma outra regrinha que, assim, já há um tempo atrás viralizou nas redes sociais. Isso entrou na minha mente, já tem bons anos, viu? Aquela história do sempre, às vezes ou nunca. Explica pra quem tá em casa. Vamos lá, sempre, apenas com os punhos. Às vezes, nunca. Cotovelo na mesa, nunca, é muito jamais, feio. É muito feio. Ficar assim com o braço, né, é muito feio. Então, sempre, às vezes, jamais. Jamais. E a gente vê isso acontecendo por aí, viu? Eu costumo reparar também, assim, quando vai em restaurante, a gente costuma ver o pessoal no celular também, celular à mesa de jeito nenhum. Não, nada de celular à mesa. Se tiver que usar o celular, que nem a gente já comentou da outra vez, se tiver que usar o celular, comente, né? Olha, é algo de importante, eu estou esperando uma chamada, mas tente deixar ele sempre no silencioso, cabeça para baixo, dentro da bolsa, enfim, né? Mas em cima da mesa, assim, eu acho que é falta de respeito até com a pessoa que está ali, né? Com certeza, não está ali com a escutativa, né? Então, sempre, às vezes e nunca dessa forma, né? Anotou aí você que está em casa, hein, gente? Obrigada, Ana, pela participação. Foi um prazer te receber mais uma vez aqui no RF com você. Muito obrigada. Eu adorei estar aqui de novo.